Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação da Cadillac em relação a pilotos, porque tivemos algumas atualizações curiosas que podem aumentar as chances de Drogovic. No final, ainda depende da equipe decidir pelo talento dele antes do dinheiro do Guan Yu Zhou, o nome do Mick Schumacher, que é filho do Michael Schumacher, da experiência do Bottas, que para mim, assim, visto que foi na Alfa Romeo não ajudou em nada, entende? Mas a verdade é que alguns dos nomes mais fortes dessa disputa podem estar indo para caminhos distintos, né? Os dois nomes da Indy, né, Alex Palou e Colton Herta, e o Sérgio Pérez, que era dado como certo, agora não se sabe, porque talvez Flávio Briatore já esteja agindo nos bastidores para contratar o mexicano, é o que diz a imprensa. Não dá para cravar nada ainda, mas vamos primeiro aos detalhes, né, sobre cada um desses pilotos. A gente teve uma lista de 7 pilotos divulgada, né, pela imprensa, de que estariam sendo cogitados para a vaga na Indy, né? Dois deles que eu acho uma piada de mau gosto, que é tanto o Guan Yu Zhou e o Mick Schumacher, porque claramente isso é aquele negócio. Um tem o nome Schumacher e o outro tem um dinheiro chinês. Não são os pilotos que você quer para liderar sua equipe a efeitos maiores. O Mick Schumacher não é um talento especial, existem muitos pilotos com tanto talento igual ele surgindo o tempo todo na Fórmula 2. E o Guan Yu Zhou é um cara que tem muito dinheiro, mas na Fórmula 1 não fez nada que justificasse a permanência dele, né? A Fórmula 1 não sente falta de Guan Yu Zhou, e por mais que exista uma pressão política, talvez da Liberty Media, para ter um piloto chinês, porque isso traz a audiência da China, né? Olha, a Cadillac antes tem que pensar no que é melhor para a equipe. O Guan Yu Zhou claramente não é. Se é que é uma equipe vencedora, você tem que ter bons pilotos, né? E aí a gente tem a situação envolvendo assim, esses outros pilotos tipo assim, especulados, né? Tem dois veteranos, que são os casos do Bottas e do Pérez. Você tem os pilotos da Indy, que é o caso do Alex Palou, que é o caso do Colton Herta. E aí você tem o caso do Drogovic, são 7 pilotos. Só que assim, o veterano Sérgio Pérez está sendo vinculado à Alpine. E aí eu fico pensando, né, qual é a lógica disso? Aí eu parei para pensar, a Alpine ano que vem terá motores Mercedes. A equipe desistiu de construir os próprios motores e com isso o motor Mercedes será a unidade motriz que eles terão para a próxima temporada. Tudo indica que será o melhor motor da Fórmula 1. E a Alpine vem fazendo bons carros, né? Você pode usar aquele negócio, o carro no ano que vem vai voltar para o conceito in wash que era o Fórmula 1 2008 para trás, aqueles bicos mais estreitos assim do que antes de começar a largura dos pneus, né? Tipo, mas a verdade é que assim, esse modelo de carro, a Renault fez carros bem-sucedidos 2008, 2005, 2006. Até o início da era dos V10, os carros da Renault não eram ruins. Mas aí o projetista, curiosamente, Pat Simmons, né? Tá na Cadillac, né? Então, assim, o Pat Simmons é o projetista daqueles carros. Agora ele é o projetista da Cadillac. Então é meio irônico isso. Mas a atual equipe de projetistas da Cadillac, da Alpine faz um bom trabalho em relação a chassi e aerodinâmica, porque assim, o motor é fraco, mas o carro é bem competitivo, né? Mesmo com os problemas de potência. Então, o Pérez pode olhar a Alpine com uma chance de já entrar, retornar na Fórmula 1 com um carro mais interessante, mais competitivo. Mas isso é toda teoria. O fato é que o anúncio dele na Cadillac não aconteceu como muita gente imaginava. E aí a gente tem, né, o passo atrás dos dois pilotos da Indy. Primeiro o Colton Herta, porque não vai chegar em quarto do ritmo que tá, né? Hoje, mais uma corrida que ele poderia ter brigado lá na frente, e aí o bico dele é danificado, a equipe demora para consertar, tem problema, ele tem que abandonar. Então, assim, foi uma corrida terrível e o ritmo ele tava lá, né? Inclusive, ele e o Palou foram os únicos pilotos, se não me engano, que viraram na casa de 1 minuto e 11. Então, assim, o Herta tinha velocidade, né? Mas, infelizmente, a equipe não ajudou. E aí a gente tem o caso do Palou, que está caminhando para um tetracampeonato, né? O Palou está próximo a se juntar a um pelotão de tetracampeões da Indy, que inclui gente do calibre do Dario Franchitti, né? Tipo, é desse nível de gente que o Palou já está se juntando dentro da Indy, né? E a questão é, o Alex Palou, ele falou uma coisa curiosa, eu tô velho para Fórmula 1, eu acho que assim como pilotos que já ocuparam posições de destaque na Indy antes, eu vou pegar aqui os nomes europeus ou até mesmo australiano, né, como é o caso do Will Power, e neozelandês, como é o caso do Dixon, mas os nomes de maior destaque da categoria nos últimos anos, sem dúvida foram eles, o Dario Franchitti, o Scott Dixon e o Will Power. São as referências dos pilotos com maior talento natural na Indy.
todos eles testaram pela Fórmula 1, né? O Franchitti fez isso pela McLaren nos anos 90, nos anos 2000 teve um teste polêmico com a Jaguar, né? Porque ele acusou a Jaguar de estar colocando peças velhas no carro dele, porque o carro teve problemas no teste, né? Que queriam destruir a imagem dele. O Dixon testou pela Williams, o Will Power testou pela Minardi, né? E todos assim tiveram seus momentos nos testes, né? Impressionaram pelos feedbacks e tudo isso, né? Mas sabe qual é uma coisa, né? Tipo, eles talvez tenham sido oferecidos cargo de piloto de testes, esse tipo de coisa, mas eles talvez olharam e pensaram, né? Vale a pena abrir mão de competitividade na Indy para ir para a Fórmula 1 e tentar fazer uma subida de escada enorme até virar um dos grandes protagonistas da categoria? Eu acho que não vale, né? Tipo, a gente para pensar, né? São pilotos que construíram uma carreira muito gloriosa no automobilismo americano, né? Podem talvez não ser tão lembrados como os campeões da Fórmula 1, né? Mas são pilotos assim respeitadíssimos, né? Tanto o Power, o Dixon, o Franchitti. Eu acho que o Palou é aquele negócio, né? Um tricampeão já da Indy, pode ser tetra, pode ser penta, pode ser o maior piloto da história da Indy, dependendo do que ele vai conseguir conquistar os próximos anos, mas fato é que assim, ele olha para a Indy como uma maneira de fazer a carreira dele, né? E muita gente se orgulha de fazer carreira na Indy, não precisa da Fórmula 1 para ser grande. Então, é aquele negócio, acho que o Paulo tá olhando muito para esse lado, né? Ele tá num grid muito competitivo e tá dominando. Então, ir para a Fórmula 1, ter que passar aquelas dores de crescimento dentro da categoria e tudo isso, talvez não seja o objetivo que ele tem para a carreira agora. Então, sobraria na concorrência do Drogovic, Bottas, Joe e Schumacher, né? O Mick, né? Então, dá uma chance a ele, né? Por mais que você possa falar, tem o dinheiro do Joe, tem também essa questão do Mick Schumacher ser o filho do Michael Schumacher. Esses argumentos, para mim, né? Tipo, se a equipe está pensando em competitividade, são facilmente superados pelo fato. O Drogovic é melhor piloto, né? Tipo, ele é bem melhor, né? E o Bottas, assim, já deu que tinha que estar na Fórmula 1, né? Ou talvez ele ainda seja contratado, nunca se sabe. Vamos ver se o Pérez, assim, vai realmente se concretizar com a Alpine, que é bizarro, né? A Alpine tá trocando de piloto igual troca de camisa, mas a verdade é que, assim, existe um mundo pro Drogovic agora se a concorrência realmente diminuir. Não existe piloto se destacando tanto na Fórmula 2, o Richard Verschoor não vai ser considerado, eu imagino. Os outros pilotos, o Arvid Limbart, ele vai estar indo para AlphaTauri, né? Agora Racing Bulls, toda hora troca de nome também, né? Então, não vejo ele indo para Cadillac. Existe um mundo. Eu acho que o Drogovic depende de andar bem toda vez que vai testar na Fórmula 1 e mais do que isso, né? Toda vez que andar de protótipo, como vai dar nas 24 horas de Le Mans, quem sabe ter um resultado de destaque. Assim, óbvio que isso é um sonho, eu acho difícil de acontecer. Se ele ganhasse as 24 horas de Le Mans, além de ser um feito gigante para a carreira, eu acho que ele se colocaria numa posição um pouco melhor, até porque ele faria isso sob o chapéu da Cadillac, né? O guarda-chuva da Cadillac, melhor dizendo. Então, seria muito legal, mas aí é aquela questão, não depende só dele, porque ele corre em trio, né? Ano passado ele correu junto com o Pipo Derani, mais um piloto, agora não vou lembrar certo quem era, né? E tem mais uma coisa, depende de carro, né? E hoje o melhor carro da Le Mans é da Ferrari, não é da Cadillac. Então, é aquele negócio. Então, quem sabe, né? Ele vai ter um grande desempenho lá, pode fazer uma grande corrida, ter um grande ritmo de corrida, mas vamos ver. O que a gente pode esperar para o Drogovic são bons desempenhos para tentar credenciá-lo. Porque no final, né, não é como se ele fosse o grande favorito, existem pilotos que oferecem mais dinheiro, existem pilotos que têm aquela questão do nome, tem alguns que são mais experientes, mas fato é que existe um cenário assim que você pode olhar para a Cadillac no contexto, apostar no brasileiro, que notavelmente é um piloto rápido, ele é um piloto que as pessoas no paddock já conhecem que tem capacidade, é um campeão da Fórmula 2, mas de qualquer jeito, aí a gente tem que acreditar que a equipe vai ter bom senso. E até agora a gente não sabe exatamente o que a Cadillac quer para a próxima temporada. Eu pessoalmente acho que ir atrás de um piloto pagante é meio patético, porque a gente está falando de uma equipe que é financiada pela General Motors, né, que é um dos maiores conglomerados de empresas automotivas, né, do mundo, né, que basicamente tem a Chevrolet, a Cadillac, muitas outras empresas, está entre as maiores empresas de carro do mundo. Então, dinheiro não deveria ser o problema, mas aí depende do quanto que a General Motors está interessada em depositar dinheiro dentro da categoria nessa altura do campeonato. Será que eles estão dispostos a cobrir o que um piloto pagante também vai querer? Então você vai oferecer, melhor dizendo? Então vamos ver o que acontece. Mas existe um mundo para o Drogovic, eu acho que é onde os empresários, é onde ele tem que fazer mais lobby no momento, é a Cadillac, se oferecer.
e mostrar, obviamente, as suas credenciais de como qualidade de piloto para ter uma chance. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.